E sobre o conflito no Oriente Médio, a gente vai conversar agora com o doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Henrique Lucena. Muito boa tarde, seja bem-vindo, professor. Boa tarde a todos, Eduardo, Letícia, e um forte abraço a todos os que estão nos acompanhando. Queria que você começasse até falando para a gente na sua avaliação, né? Como é que você interpreta essa decisão dos Estados Unidos em falar de trégua, mas ele ainda assim atacou o Líbano e com isso o Estreito de Hormuz foi fechado? Veja, Letícia, os objetivos iniciais da guerra, de acordo com o próprio Donald Trump, seria a mudança de regime, evitar que os iranianos produzissem uma arma nuclear, degradar as capacidades dos mísseis e enfraquecer os seus proxies. Depois de mais de um mês de bombardeio, né, o que a gente observa? É que, de fato, as capacidades missilísticas de Teherã foram severamente prejudicadas, mas mesmo assim ele ainda continua lançando mísseis contra Israel e países do Golfo, assim como também o lançamento de vários drones. Mas não houve, de fato, né, o cumprimento dos outros objetivos. É importante a gente destacar que Ali Khamenei foi substituída por Mustafa Khamenei, né, então, ou seja, você substituiu um Khamenei por outro, né, e não houve realmente uma queda efetiva, né, do regime iraniano como se esperava. É fato que o Irã foi duramente atingido, né, a sua força aérea é praticamente inexistente, assim como também a sua marinha, mas mesmo assim o país ele ainda detém uma capacidade, né, de controle do Estreito de Hormuz, entre vários outros aspectos. Então, a dúvida que fica é, de fato, realmente a situação está melhor que o status quo ante bellum, ou seja, antes da guerra? Eu tenho minhas dúvidas. Professor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. A gente está acompanhando o noticiário internacional, né? Foi anunciado esse acordo de cessar-fogo ontem à noite, poucas horas antes daquele ultimato que tinha sido dado pelo presidente Donald Trump. Mas hoje, no decorrer do dia, a gente percebeu que é um acordo muito frágil, né? O presidente do Irã já disse que houve falhas nesse acordo de cessar-fogo em 2 ilhas iranianas, já mandou fechar novamente o Estreito de Hormuz. Eu pergunto para você, quais são os verdadeiros interesses estratégicos dos Estados Unidos e de Israel nesse conflito? Eduardo, sua pergunta é excelente e eu vejo muito mais essa questão da guerra como uma demanda de Benjamin Netanyahu, né? É importante destacar, né, que a geopolítica do Oriente Médio sofreu uma profunda mudança depois dos ataques de 7 de outubro. E o gabinete do primeiro-ministro israelense, ele decidiu que iria alterar justamente essa mudança. É tanto que o ministro da Defesa, Israel Katz, né, ele sempre faz a analogia do povo com seus tentáculos. Os tentáculos seriam o Hamas, os Houthis, ou Ansar Allah, como eles se autodenominam, o Hezbollah no Líbano, assim como também proxies atuando no Iraque. A cabeça do povo seria justamente o Irã, o regime iraniano. Todos esses proxies eles foram atacados de uma maneira ou de outra, né, por Israel, principalmente na guerra em Gaza, né, e agora seria justamente esse ataque direto, né, para forçar uma mudança de regime. E Netanyahu conseguiu convencer Donald Trump de que um empurrão era necessário para fazer com que o regime caísse. O que a gente observa é que esses objetivos eles não foram cumpridos depois dessa campanha de bombardeio aéreo. Inclusive, a própria oposição israelense, né, o Yair Lapid, divulgou um comunicado recentemente nas suas redes sociais em que afirma que houve uma falha catastrófica nesses objetivos que foram elencados por Netanyahu. Então, o que a gente tem é que talvez os países eles estivessem melhor no status quo ante da guerra do que efetivamente posterior. O Peter Hegseth, que é o secretário de guerra, né, dos Estados Unidos, disse que todos os objetivos militares eles foram atingidos. Claro que os dois lados do conflito, tanto Israel, Estados Unidos e o Irã, estão declarando vitória, né? Claro que fica muito difícil, né, você mensurar esses processos, já que não houve objetivos muito claros, e eles estavam, inclusive, muito difusos. Né? E depois desse período todo de ataques e de bombardeios, que foram mais de 10 mil alvos atacados,
mostra que o Irã ainda detém algum grau de resiliência para combate. E, professor, pelo que a gente vê se desenhando, os Estados Unidos parece que ele subestimou também o adversário, né? Ele achou que fosse ser muito mais fácil essa guerra com o Irã, né? Já que tinha Israel junto também. Exatamente, Letícia. O Irã, ele desenvolveu sua capacidade missilística desde os anos 80, quando ocorreu a guerra Irã-Iraque. Veja, o Irã, ele tem realmente muitas dificuldades de atuação dentro de sua própria região. A sua força aérea ela hoje está destruída, mas era praticamente ineficaz, né? Assim como a sua marinha. Por essa razão, o Irã ele optou por desenvolver a sua capacidade de mísseis balísticos, assim como de drones, né? Que foram algumas adaptações de outros sistemas, né, como alemães, né, que foram realizados. E, utilizando peças relativamente baratas, ele conseguiu desenvolver uma capacidade de atingir qualquer alvo dentro do Oriente Médio. Ele só não consegue, né, obviamente, atacar os Estados Unidos, né, e outras regiões mais distantes. Mas até recentemente, o Irã lançou um míssil contra a base de Diego Garcia, que fica ao sul. Então, apesar da capacidade de lançamento de mísseis iraniana ela ter sido severamente degradada, ou seja, se do primeiro dia de guerra que a gente teve o lançamento de 330 mísseis balísticos para recentemente ter resumido a apenas 15, 20, mostra que realmente houve uma redução bastante significativa. É bem verdade que o Irã ele também passou a economizar parte dos seus mísseis, mas o que é que se demonstra é que ele ainda mantém um certo grau de lançamento, já que muitas dessas bases foram construídas em montanhas e muito difíceis de serem detectadas, né? Os lançadores convencionais, né, operados por caminhões, boa parte desses realmente foram destruídos, mas o Irã, de fato, ainda mostra algum grau de combate nesse aspecto. E, para finalizar, concordando com você, realmente, Estados Unidos e Israel, eles subestimaram essa capacidade de resistência iraniana. O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acreditava que esse movimento, né, de tentativa de você empurrar o regime, isso levaria à sua queda, e isso, né, ativaria a população, né, para se revoltar contra a guarda islâmica que o Irã tem. Só que esse timing ele foi perdido porque ele deveria ter acontecido alguns meses antes, quando os protestos eles começaram, né, a se desenvolver, né, de Teherã e de várias outras regiões. Então houve uma demora, né, e o Irã, que tem uma capacidade descentralizada de repressão pelo país, conseguiu conter esses protestos com muitas mortes, várias violações a direitos humanos, mas mostra que o regime ele realmente é resiliente, tanto a choques internos como também a choques externos. E pelas imagens que chegaram da TV estatal iraniana, a gente viu que o movimento foi contrário, né? A população apoiando o regime, né? Muito obrigado pela participação sua aqui no TJ Aparecida, ajudando a gente a entender tudo isso que está acontecendo lá no Oriente Médio. Muito obrigado, viu? Um forte abraço nosso para você. Obrigado, Eduardo, Letícia, e um forte abraço a todos que estão me acompanhando. Até mais. Obrigada.